Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E convido a todos que estão em sintonia e aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser purificado, que fique à vontade, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. E também hoje, como é a última quinta-feira do mês, aqueles que quiserem colocar uma garrafinha de água para também fazer a higienização no lar, que fique à vontade, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. E como sempre, a gente sempre inicia com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos hoje na lição de número 70, que tem como título Pacifica Sempre. Né? Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Continua assim: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não erga o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo panado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus começando em ti. Olha que lição maravilhosa, né? E hoje em dia está muito difícil isso, né? Então, o nosso título tem como pacifica sempre. Então, quer dizer, a gente tem que tornar, né? Levar a paz, a harmonizar o ambiente, né? Que está tão necessitado hoje, né? Principalmente com essa internet que dá acesso a tantas coisas, às vezes causa cada tribulação, mas a gente tem que entender os ensinamentos de Jesus, quando ele falou que todos aqueles que, né, procuram harmonizar, procuram trazer a paz nos ambientes, nos locais, para as pessoas, esses sim serão chamados filhos de Deus, né? Porque Jesus ele veio aqui fazer isso, e ele nos ensinou tudo, né? Ele deixou seus ensinamentos aí para a gente entender que a paz, né? A paz, a paciência, o amor, o perdão, a caridade, a tolerância, isso nos auxilia muito a entender e a evoluir com qualidade, porque a doutrina espírita nos ensina muito, e ela fala que esse planeta é de prova e expiação. Então todos nós vamos passar por aflições, mas a gente precisa ser pacificador para sermos chamados filhos de Deus, né? Porque a gente sabe que as dores vão surgir, vão afligir nossa alma, né? Mas se a gente conseguir ficar calma, serenar, pacificar os quadros da nossa própria luta, a gente vai conseguir entender os ensinamentos de Cristo e evoluir, né?
Porque, como a gente vem falando em todos os plantões, né? A mensagem é que a gente não deve retrucar, né? Como a lição fala, se alguém te feriu, desculpa. Se alguém te caluniou, também desculpa e faz o que você pode, né? Se alguém te menospreza, entenda, né? Traz a paz para contigo, para que ele veja também, né? Se alguém te irrita, não entre na pilha dele, fica em silêncio, né? Que ele fala que o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes que a gente, né, nem precisa falar, né, na nossa própria defesa. Ele falou, são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Então perdoa, trabalhe, compreende, seja humilde, né? Porque você viu como a gente já sabe que violência gera violência, né? E violência com violência, eles vão dar no quê? Na loucura. E aí faz coisas que não deve, depois se arrepende, aí não dá mais para voltar atrás, né? E aí vai ter, né, que resgatar depois, porque você precisa redimir. Porque a doutrina nos explica que a lei de Deus, ela é interessante, ela é esclarecedora e ela é imutável. Tudo que você fez, você vai, né, receber de volta. Principalmente as coisas ruins que você faz para os outros, ou contra você mesmo. Porque às vezes a pessoa nem se nota que está fazendo mal para ela mesma. Né? Quando segue caminhos errados, né? Os caminhos do vício, os caminhos da perturbação de outrem. Esquece que está se prejudicando a si próprio. Não é? Então a gente precisa, sim, trazer a paz para junto de nós. Entender que Deus e Jesus não desampara ninguém, nem a pior das espécies. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele sempre manda auxílio para que você seja o protagonista da sua história. Para que você entenda que você não deve, né, agir daquela forma com golpes e golpes, porque só vai criar feridas e mais feridas. E se você agir com violência, você pode chegar à loucura e fazer um ato ali que você vai se arrepender amargamente, né? E não adianta resolver nada no braço, né? Erguer o braço para bater em ninguém, né? Porque não vai resolver, né? Não adianta humilhar a pessoa que não vai resolver. Porque diante de toda a perturbação que a gente passa, né, a gente precisa o quê? Se aquietar, né? Esperar, né? E ajudar no que a gente pode, ajudar sempre. Né? Então, ele pede aqui, né? E ele dá também novamente o exemplo aqui do fruto. Né? O fruto verde ele vai ter que esperar para amadurecer, para entender. Então, espera e pacifica. Né? Então, ele explica para a gente que a gente precisa entender isso e perceber que, por fim, a paz no mundo é um dom de Deus e ele precisa começar de nós. Né? E onde a gente estiver, a gente tem que procurar tornar um ambiente saudável, pacificar o quanto for necessário. Né? Porque a censura e o azedume são tema fiel de maldição. Então, a gente precisa, né, tornar pacífico, porque se a gente, né, como Jesus disse nas bem-aventuranças, né, bem-aventurados pacificadores, né, que não deixa a coisa explodir, porque tem aqueles também que gostam de pôr fogo, né, o fogo já está pegando e gosta de pôr mais lenha. Então não, a gente tem que vir e apaziguar tanto quanto for possível, né, e entender que hoje em dia, né, que era para a gente estar mais evoluído, mais, como eu posso falar, além da evolução, né, que era para estar mais evoluído moralmente, é entender que as agressões físicas, a violência não leva a nada, gente. Muito pelo contrário. Mostra o seu desequilíbrio, não é? Então a gente precisa entender e pacificar sempre. Porque a gente pacificando, a gente vai entender que Jesus veio aqui nos ensinar o amor, o perdão, para que a gente pudesse ter a paz aqui na Terra. E que essa paz, né,
que a gente sabe que é um dom de Deus, que ele comece por nós, para que nós sejamos pacíficos, porque assim nós vamos ser chamados de filhos de Deus, vamos conseguir evoluir com qualidade e vamos dar exemplo para os nossos irmãos que ainda não têm esse discernimento, não têm esse entendimento. Né? Então, pacifica sempre. É muito importante você trazer a paz no seu ambiente. E por isso que Jesus pediu para que a gente orai e vigiai. Vigiai a nossa boca, vigiai os nossos pensamentos. Porque a gente precisa, sim, como a doutrina nos ensina, passar pelo crivo da razão. Nem tudo que você ouve, que você vê, que você pode passar para frente. Né? O mal, ele não deve ser difundido. Né? A não ser em casos que for para auxiliar. Por isso que Jesus nos deu, né, nos falou das bem-aventuranças, que os bem-aventurados pacificadores, eles vão ser, sim, chamados de filhos de Deus. Porque ele vai conseguir trazer a paz onde está tudo o caos. Às vezes a gente vê o caos ali, né, pronto, você apazigua. Né? Tenta mostrar para o povo, né, falando, né, que Jesus nos ama sempre, Deus nunca vai deixar de nos faltar. Mas só que ele nos deu livre-arbítrio. Né? Ele não interfere, mas ele manda ajuda sim. E você ser um pacificador é muito importante. E isso auxilia na evolução com qualidade. É isso que eu entendi da lição. Então agora vamos à prece inicial, que é a prece de Cáritas, do Espírito de Verdade, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Nesta mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa se melhorar. E hoje também, em especial, vamos pedir também para a higienização no lar. Vamos pedindo para que eles coloquem o lenitivo necessário para a limpeza do nosso lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vamos vendo nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E também peço para a minha listinha, e em especial para a Rita de Cássia,
Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, para todos aqueles que estão desencarnando, né? Para que possa ter um despertar tranquilo, sereno e aceita essa nova situação. Vamos também pedindo para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos também que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos então agradecer à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos. Seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, né, onde eu convido a todos que estão em sintonia para que possa, né, encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, agradecendo a todos e já deixando o convite para que na próxima semana estejamos todos juntos. Tenham todos um bom fim de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Mas, diante de